Fala galera, beleza? Não, o número do capítulo está correto. Então o que está acontecendo? Simples. Eu me arrependi de uma das decisões que eu tomei e estou voltando atrás. Errei e como essa é a base do meu livro. Estou voltando atrás pois acho que é o certo. O ponto da história que eu estou voltando é o ponto que o Arthur morreu. Me arrependi de fazer ele voltar no tempo. Não tem volta. Decisões e atos têm consequências e é isso que eu sempre amei nessa história. Não tem atalhos ou voltar no tempo para fazer direito. Você fez, você errou, arque com as consequências. Capítulo 34. Por que tudo sempre acaba mal? Não tem como vencer, Arthur, corra, diz Excalibur mentalmente. Atrás de Arthur aparece outra pessoa, uma que ele não conhece, mas era forte. Ele defende criando um pilar de ferro, mas ele atravessa o pilar e acerta o golpe no quadril do Arthur e abaixando a guarda. Júlio, que estava carregando um golpe, ataca. Sua espada dourada estoca o peito de Arthur, que cospe sangue. Você é forte, Arthur, mais forte que eu, mas você é imprudente e não sabe usar seus poderes. Mas devo confessar, você é um grande espadachim, diz Júlio. Arthur respirava com dificuldade, o gosto metálico de sangue em sua boca misturado ao calor da aura infernal que o envolvia. Ele fechou os olhos, e por um instante, Júlio achou que havia vencido. Mas a sensação de triunfo durou pouco. A aura do Rei Demônio explodiu com uma intensidade esmagadora, consumindo e absorvendo a mana ao redor como um furacão faminto. O ar ficou denso, sufocante, e a luz ao redor parecia fugir para dentro do corpo de Arthur. A transformação era palpável. A aura ao seu redor pulsava como um coração sombrio, refletindo uma força que beirava o incompreensível. Vocês odeiam a minha existência? Arthur murmurou, sua voz grave cortando o ar. Ele ergueu a cabeça, os olhos brilhando como brasas vivas. Foda-se. Eu não ligo. Meu destino não é o seu problema. Ele gritou com uma ferocidade que fez o chão tremer. Meu destino é o meu pior inimigo. Os inimigos hesitaram. Um terror instintivo percorreu suas fileiras, mas ainda assim avançaram, guiados pela determinação ou pela loucura. No entanto, a marca do Rei Demônio brilhou mais intensamente, como se gargalhasse de escárnio. A energia nefasta drenava suas forças, fazendo suas lâminas pesarem e seus movimentos se tornarem mais lentos. Era como lutar contra a própria morte. O escudo do grande herói se refez ao redor de Arthur, agora reforçado com uma luz dourada vibrante. A força que irradiava dele parecia indestrutível. Enquanto isso, o slime curativo agia diligentemente, fechando suas feridas e restaurando seu vigor. Isso não é o fim, disse Arthur, cravando os pés no chão com firmeza. Sua voz ressoava, carregada de poder. Com uma determinação inabalável, ele ergueu Excalibur, sua lâmina brilhando com uma luz divina que competia com a escuridão da aura demoníaca. De repente, ele cravou a espada no chão com força. Uma onda de energia luminosa explodiu ao redor dele, avançando como uma maré implacável. O impacto foi imediato e devastador. A onda ignorava qualquer barreira mágica ou física, atravessando armaduras e escudos com a indiferença de uma força primordial. Júlio, o dito mais forte da humanidade, foi atingido em cheio. Sua armadura, outrora imponente, tornou-se inútil diante do poder sagrado. O grito de Júlio foi breve. Seu corpo começou a se desfazer em cinzas, consumido pela luz purificadora. A mesma luz que o acompanhou por toda a vida seria aquela que traria sua ruína. Tudo que restou foram seus equipamentos, caídos no chão como testemunhas silenciosas da destruição. Arthur respirou fundo, sentindo o peso de sua vitória e a imensidão do poder que acabará de liberar. Ele olhou para o que restava de Júlio, seus olhos brilhando com um misto de exaustão e raiva. Meu destino pode ser meu inimigo, disse ele em voz baixa, quase como um juramento. Mas eu jamais serei derrotado por meus inimigos. Os outros três estavam na frente de Arthur tremendo enquanto ele liberava a bênção da morte juntamente com a bênção de Beelzebu. Para aqueles que olhavam Arthur era como se estivesse 100% e nenhum golpe tivesse feito efeito. Retirada, gritou o velhote que pegou Arthur pelas costas. Arthur transformou-se em sombras, sua figura se dissolvendo e reaparecendo ao lado do corpo de Selene, que jazia imóvel no chão, sem qualquer sinal de vida. Ele ergueu delicadamente, seu coração pesado, sentindo uma dor que parecia arrancar pedaços de sua alma. Segurando-a nos braços, a magia de cura envolvia o corpo da jovem, mas não surtia efeito. O desespero consumia, e as lágrimas escorriam por seu rosto, soluços rompendo o silêncio enquanto ele chorava como uma criança perdida. Por quê? Por que você tinha que morrer? Gritou Arthur, a voz embargada e cheia de angústia. Não é justo. Por que todos que são importantes para mim sempre acabam assim? Ele gritou para o vazio, para o mundo, para qualquer coisa que pudesse ouvir sua dor. Sua aura começou a reagir violentamente. As duas bênçãos mais traiçoeiras que habitavam seu corpo se manifestaram em um frenesi. A bênção da morte espalhou sua presença sombria pelo campo de batalha, e as pessoas comuns que foram tocadas pela mana de Arthur caíram sem vida. Ao mesmo tempo, Beelzebu, a fome insaciável, começou a devorar toda a matéria orgânica ao seu alcance. Era como se o próprio inferno tivesse descido sobre a terra. Lutz e Átila, vendo o estado de Arthur, tentaram se aproximar, mas o escudo do grande herói, agora distorcido pela dor e fúria de seu portador, os manteve afastados. Excalibur, normalmente falante e cheia de comentários, permaneceu em silêncio.
Ela sentia o peso no coração de Arthur, uma dor tão profunda que até mesmo uma arma lendária como ela hesitava em interferir. Arthur! Gritou Lutz, mas não conseguia avançar. Átila puxou o irmão pelo braço, ambos percebendo que estavam enfraquecendo rapidamente. Permanecer perto de Arthur naquele estado era suicídio, sua aura os drenava, ameaçando suas vidas sem que ele sequer percebesse. Eles recuaram, deixando Arthur sozinho em sua devastação. Enquanto isso, a neblina negra de Beelzebub se espalhava por toda a capital imperial. O poderoso reino Excalibur, outrora o pilar da humanidade, agora havia caído. Pessoas que não conseguiram fugir a tempo encontraram seu fim, vítimas da combinação letal da bênção da morte e do apetite voraz de Beelzebub. Do lado de fora, aqueles que observavam a destruição ficavam sem palavras. Onde antes se erguia a majestosa capital, agora havia apenas um cenário desolador, envolto por uma neblina escura que parecia consumir tudo em seu caminho. A visão era de um pesadelo, algo que ninguém jamais poderia imaginar. Arthur ainda estava lá, ajoelhado, abraçando Selene como se sua proximidade pudesse trazê-la de volta. Ele murmurava palavras desconexas entre soluços, sua mente em frangalhos. Eu falhei, de novo. Sempre falho. Repetia ele, os olhos inchados de tanto chorar. Ele não conseguia parar de se culpar. Mais uma vez, ele havia perdido. Mais uma vez, o mundo havia arrancado dele aquilo que ele mais amava. Selene, a pessoa mais importante para ele, em ambas as vidas, estava morta. E ali, cercado pela destruição que sua dor havia causado, Arthur sentiu-se completamente vazio. Uma casca quebrada, cheia de poder, mas sem propósito. Horas se passaram com aquele cenário devastado, mas Arthur não cessava sua ira sem fim até que... Arthur, chega. Vamos embora, disse Excalibur, sua voz ecoando com suavidade na mente do jovem. Arthur permaneceu em silêncio, os olhos fixos no vazio, enquanto segurava Selene como se ela pudesse desaparecer de vez. Eu sinto sua dor, seus sentimentos. Estamos conectados, e posso garantir, eu entendo, continuou Excalibur, sua voz mais gentil agora, quase como uma súplica. Mas você se lembra do porquê ela morreu, não lembra? Ela morreu porque te amava. Porque sabia que seria usada contra você. Foi a escolha dela, por você. Arthur apertou os punhos. Sua respiração era pesada, carregada de raiva e tristeza. E por quê? Me responde isso, Excalibur. Por que ela precisava me proteger? Por que eu sou fraco? Por que eu sou patético? Por que eu não consigo fazer nada sozinho? Ele gritava na mente, mas sua voz externa era um sussurro quebrado. Vai, pode dizer. Eu sou uma decepção. Você não é nada disso, Arthur, respondeu Excalibur, firme mais com carinho. Você é meu amigo, meu companheiro. Uma pessoa gentil, carinhosa e atenciosa. Eles foram os errados, Arthur. Foram cegos, não enxergaram quem você realmente é. E aquela maldita mulher, e ninguém merece ser julgado por seu nascimento. Arthur abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo em silêncio. Eu sou uma pessoa ruim, Excalibur. Um fracassado vivendo em um mundo podre. Um mundo onde ninguém sequer se importa em me ouvir. Tudo o que fiz, tudo de bom que eu fiz, e eles ainda me traíram. Então dê as costas para eles, disse Excalibur, sua voz mais forte agora. Se eles te abandonaram, não vale a pena carregá-los no coração. Mas lembre-se, Arthur, você ainda tem sua mãe. Antes de tomar qualquer decisão, fale com ela. Ela merece ouvir você, e você merece o apoio dela. Arthur suspirou profundamente, o peso do mundo ainda em seus ombros, mas uma pequena fagulha de razão começava a reacender dentro de si. Minha mãe. Murmurou ele, a lembrança de um rosto gentil cruzando sua mente. Excalibur permaneceu em silêncio por um momento, permitindo que a ideia encontrasse espaço no coração de Arthur. Você não precisa carregar essa dor sozinho, Arthur. Não agora, e nunca. A mana de Arthur começou a cessar e seus sentimentos voltaram a se acalmar e suas bênçãos também foram acalmadas e quando tudo parou ele finalmente olhou o cenário ao seu redor. Ele não sabe quanto tempo havia passado, mas tudo mudou, o ambiente estava congelado, como se uma nevasca tivesse atingido o local, destruído como se pilares de ferros estivessem abrindo o chão a todo momento, sem nenhum resquício de vida como se própria morte tivesse estado ali e totalmente vazio como se ele fosse o último ser vivo no mundo. O que aconteceu aqui? Disse Arthur. A consequência das ações deles, respondeu Excalibur. Arthur ficou em silêncio e ele entendeu o que estava acontecendo ali, o que ele tinha feito e só depois disso que ele se sentiu mal, mas ele não estava mal por suas ações, ele estava se sentindo mal por não se sentir mal pelo que ele fez. Talvez, disse Arthur, sumindo como uma sombra. Arthur começou a se mover como um raio entre as sombras da noite, seus olhos atentos procurando pela figura familiar que era sua mãe. Ele sabia que ela estaria ali, e, como esperado, Tamires estava próxima, sozinha, parada em meio à escuridão, como se já soubesse que ele viria. Arthur se posicionou sobre o galho de uma árvore, observando-a por alguns segundos. Sua presença silenciosa era carregada de hesitação e medo. Finalmente, ele pulou para o chão, seus olhos encontrando os dela.
Tamires levantou-se imediatamente ao vê-lo, a respiração suspensa por um instante. Sem dizer uma palavra, correu até ele e o envolveu em um abraço apertado. O calor de seus braços parecia querer protegê-lo de toda a dor e escuridão que o cercava. Mas nenhum dos dois falou, estavam à espera de quem teria a coragem de quebrar o silêncio. Arthur, no entanto, tinha medo. Medo de ouvir reprovação, de ver decepção nos olhos dela. Sabe, começou Tamires, a voz baixa e carregada de emoção, eu sabia que você viria. Fiquei todo esse tempo pensando no que eu ia te dizer, mas, e a verdade é que eu não sei. Não sei o que dizer. Só sei que estou tão feliz de você estar vivo. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, o alívio e o amor transbordando. Arthur engoliu em seco, afastando-se ligeiramente do abraço. Sua voz saiu hesitante, quase num sussurro. Você tá com raiva. Eu destruí tudo, mãe. Eu provei o que eles sempre disseram. Eu sou um monstro. Ele desviou o olhar, sentindo-se pequeno diante dela. Tamires balançou a cabeça, puxando pelo rosto para que ele voltasse a encará-la. Arthur, olha para mim. Seus olhos brilhavam, firmes e cheios de amor. Você não é um monstro. Você é meu filho. E sempre será, não importa o que aconteça. Mas começou Arthur, sua voz quebrando. Olha o que eu fiz. Eu matei tanta gente. Eu deixei isso sair do controle. Eles tinham razão em me temer. Não, eles estavam errados, interrompeu Tamires com firmeza, sua voz trêmula, mas determinada. Eles te empurraram para isso, Arthur. Eles te traíram, te feriram, e mesmo assim, você tentou lutar contra. Eu sei que tentou. Arthur soltou um suspiro pesado, os ombros caindo. Eu só não queria que ela tivesse morrido. Eu não queria perder ninguém de novo. Mas parece que tudo que eu faço só piora as coisas. Eu sou fraco, mãe. Patético. Eu não consigo proteger ninguém. Tamires o puxou para outro abraço, mais apertado desta vez, quase desesperado. Não diga isso, murmurou ela, a voz embargada. Você não é fraco, Arthur. Você está machucado, perdido, e isso é diferente. Você não deveria carregar tanto peso sozinho. Arthur fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem enquanto escorriam. Eu queria que as coisas fossem diferentes, mãe. Eu queria, e só queria ser alguém que você pudesse se orgulhar. Tamires afastou-se apenas o suficiente para segurar o rosto dele entre as mãos. Arthur, você já é alguém de quem eu me orgulho. Não porque você é forte, ou poderoso, ou porque salva o mundo. Mas porque você é meu filho. E eu sei que, no fundo, você tem um coração bom, mesmo que agora esteja partido. Arthur encarou, as palavras dela atingindo algo profundo dentro dele. Ainda havia tanto peso, tanta culpa, mas também um lampejo de esperança. Você realmente acha que eu posso mudar isso? Que eu posso ser melhor? Eu sei que pode, respondeu Tamires com um sorriso fraco, mas verdadeiro. Você só precisa se lembrar de quem você é, Arthur. Não do que eles dizem que você é. Do que você quer ser. Arthur assentiu lentamente, o peito ainda pesado, mas sua determinação começava a ressurgir, alimentada pelo amor incondicional de sua mãe. O mundo poderia estar contra ele, mas ali, naquele abraço, ele encontrou um ponto de partida para começar de novo. Mãe, eu quero conhecer o meu pai, disse Arthur, desviando o rumo da conversa de forma repentina, mas com um tom sério. Tamires franziu a testa levemente, surpresa pela mudança de assunto. Por quê? Perguntou ela, com cuidado. Arthur suspirou, olhando para o chão por um momento antes de erguer os olhos para encará-la. Sinceramente, eu não sei quem eu sou, confessou ele. Quero conhecer a outra metade de mim para tentar descobrir. Você pode ir comigo, e só nós dois. Tamires observou por alguns instantes, suas emoções conflitantes refletidas no olhar. Então, lentamente, um sorriso suave se formou em seus lábios. Eu entendi, disse ela, aproximando-se e pousando uma mão no rosto dele com ternura. Como eu poderia não me orgulhar de você? Ela podia ver além das palavras de Arthur. Sabia que ele estava carregando muito mais do que parecia. Conhecer o pai talvez fosse parte de um desejo mais profundo, um reflexo das preocupações e incertezas que ele vinha enfrentando. Tamires compreendeu que, mais do que buscar respostas sobre si mesmo, Arthur estava tentando encontrar alguma forma de paz. E ela estaria ao lado dele, onde quer que isso o levasse.